Bom, então vieram de Jerusalém até Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram-lhe: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Respondeu-lhe: e vós, por que transgredi o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus disse: honra teu pai e a tua mãe, e também quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, que seja morto. Mas vós ensinais: aquilo que eu te poderia dar já ofereci a Deus, o tal não precisará mais honrar nem seu pai nem sua mãe. Assim invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Isso está lá em Mateus capítulo 15. Então a pretensão e orgulho religioso se tem revoltado em todos os tempos contra os princípios fundamentais da religião, substituindo o mandamento pela tradição. E essa obra nefasta dos fariseus, ela vai se eternizando a ponto de chegarmos ao esquecimento das coisas divinas, como acontece hoje em nosso século. O homem tradicional, ele não conhece absolutamente a religião. Preso aos padrões e preceitos humanos, ele se limita ao culto exterior, ou seja, deixando o interior cheio de rapina e podridão. Eis o maior dos pecados: comer o pão sem lavar as mãos. Ontem, como hoje, não era pecado comer o pão com suor alheio. Mas quem chegasse a comê-lo sem lavar as mãos, cometia crime de lesa divindade. E estando de mãos limpas, bem lavadas, todos podem tomar parte na mesa da comunhão, certos que dali sairão limpos de pecado. Os figurões já sabem disso, lavam as mãos, ornam as igrejas com imagens. E os pobres que passem fome, os enfermos que se lamentem, os desprotegidos da sorte que chorem. Desde que as capelas elas estejam ornadas, as imagens bem vestidas, os altares dourados e os sinos batendo, apresentando-se o culto com vida, perecem. Os pobres na sua nudez gritam, os sofredores conservam-se o frio, e sem lume o fogão dos infelizes. E obedecida a essa tradição, o que importa o mandamento? O mandamento ele é de Deus, e Deus não se vê. A tradição é dos homens, e aí estão os homens guardando a tradição. Tesouro que lhes legaram seus pais e avós. Não é isso que se observa em toda parte. Onde estão os hospitais, os asilos, as escolas para as crianças órfãs? E aqueles que ainda se veem com descaso, que são mantidos e como são dirigidos? Não há dúvidas de que há absoluta paridade entre a época atual e aquela em que Jesus veio ao mundo. Os mesmos escribas e fariseus de outrora, eles se manifestam hoje e de modo que parece ainda mais impávido que os que estão. Em todas as classes sociais, a perversão de caráter se salienta de maneira tão nojenta que é preciso andar no mundo sem ser do mundo, para se poder fazer alguma coisa em proveito próprio. Fariseus surgem de todos os lados com perguntas traiçoeiras. Escribas, pervertidos, eles desnaturam a missão da imprensa, falsos profetas e obreiros fraudulentos especulam
com as coisas mais santas, levando confusão aos lares e às sociedades. Decididamente não se vê mais que tradição, mãos lavadas. A misericórdia não mais alimenta os corações e a fé muito não aquece as almas com a sua chama vivificadora. E atualmente o que se vê são holocaustos e sacrifícios. E a palavra de Deus invalidada por causa da tradição. Os ensinos de Jesus, eles permanecem encerrados por aqueles que se dizem seus representantes, para que a tradição continue a vigorar e os mandamentos das igrejas não sejam absorvidos pelos mandamentos de Deus. O culto não é dado ao Criador como o Espírito ensinou a Abraão, a Moisés, pelos lábios de Jesus, mas a criatura contra os preceitos dos 10 mandamentos e os ensinos cristãos tão esquecidos em nossa época. Entretanto, tenhamos fé, nem tudo está perdido. Quando o sol se esconde no poente e a terra é envolvida no manto de trevas, tudo parece caos, confusão. Mas daí a pouco surge outro dia e o mesmo sol, ele vai iluminar o mundo e dar-lhe vida. Tenhamos fé. A uma época de miséria sucede outra de fartura. Assim como as 6 vacas gordas sucederam às magras. E as espigas bem granadas vieram substituir os fracos. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Adoram-me, porém vão ensinando doutrinas que são preceito de homens. Está lá em Mateus. A religião, ela não consiste numa amálgama de dogmas ou padrões e na proclamação de mistérios. A religião é parte da verdade que se concebe aos que a procuram, e lhes é dado de acordo com seu grau de elevação moral. O conhecimento da religião, ele cresce nas almas, na proporção do progresso moral e espiritual de cada uma, como acontece com a aquisição de quaisquer ramificações do saber. A religião não prescinde do estudo, da análise, do livre exame. E Paulo diz o seguinte, Paulo de Tarso, ele aconselhava os seus ouvintes para a obtenção do conhecimento da religião e o exame nítido, racional e inteligente de todas as Escrituras. Por esse meio chegariam ao conhecimento da verdade. Quando ele disse examinar tudo, mas abraça só o que for bom. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.